Eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre direitos humanos e vamos falar do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Olha lá, esse é um dispositivo bem interessante, tranquilo também. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi adotado pela 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU, 16/12/1966, juntamente com o Pacto de Direitos Sociais e Econômicos. No Brasil, ele foi adotado posteriormente, tá? Mas no mundo ele aparece em 1966 dentro desse sistema global de proteção dos direitos humanos. Entrou em vigor somente em 1976, demorou aí quase 10 anos para entrar em vigor. Por quê? Porque exigiu a assinatura de 35 estados para entrar em vigor. Ele já existia desde 66, mas foram 10 anos para conseguir colher a assinatura de todo mundo, né? Então, cuidado com uma coisa, um momento é o momento da adoção do pacto, né? Ele foi adotado em 1966 pela ONU, mas ele só entra em vigor nesse sistema global de proteção de direitos humanos em 1976. Esse tipo de questionamento em prova derruba candidato. Por que que derruba? Porque são datas, não tem coisa mais chata do que gravar data, né? Mas essa é uma data importante, você vai ter que saber. No Brasil, ele só foi aprovado em 1991. Olha que coisa doida, ele é de 66 e só em 91 que o Congresso Nacional se manifestou aprovando o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A adesão, primeiro nós aprovamos, aí eu tenho que protocolizar essa adesão, como eu já te expliquei numa outra regra, que foi o Pacto de São José de Costa Rica, né? Então, olha só. O Congresso Nacional aprovou em 1991, mas essa aprovação, essa adesão, só foi apresentada à ONU em 92. E ela só entrou em vigor no Brasil em abril de 92, e a incorporação interna só aconteceu em julho de 92. Em 91, dezembro de 91, o Congresso Nacional referenda. O depósito dessa adesão foi feita na ONU em janeiro de 92. Em abril de 92, ela entra em vigor no Brasil, mas só é incorporado internamente em julho de 92 que ele passa a ter status de norma infraconstitucional no Brasil. Qual que é a finalidade do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos? Para que ele serve? Qual que é a razão de existir desse pacto? Qual que é o motivo de a gente ter que adotar ou ter adotado esse pacto? Tornar vinculantes direitos já contidos na Declaração Universal dos Direitos dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata de diversos direitos civis e políticos, mas o pacto aparece para regulamentar e tornar isso como caráter vinculante, sendo impossível o descumprimento pelos Estados partes que assinaram tanto a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ele detalha e cria mecanismos de monitoramento internacional dos direitos civis e políticos contidos já na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também no próprio texto do pacto. O detalhamento é muito importante porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi muito genérica, muito geral. Então eu apresento o pacto como se fosse uma regulamentação de uma norma maior, né? E criando mecanismos para fiscalizar, monitorar o respeito a esses direitos. A estrutura do pacto, ele possui 53 artigos e está dividido em 6 partes. Então, meu amigão, pode preparar a sua leitura aí para você fazer a leitura dessas 6 partes que são importantes. Eu vou destacar para você cada uma delas e o que tem de importante nelas, que eu acho que isso já ajuda muito o estudo e vai antecipar o seu estudo e você vai saber o que deve ler com mais cuidado e o que deve passar batido, digamos assim. Parte 1. Enuncia o direito de todos os povos de dispor livremente de suas riquezas.
e de seus recursos naturais, e a autodeterminação, bem como o dever de todos os demais estados em respeitarem esse direito. Então essa parte 1 está mostrando de forma geral para que serve esse pacto. A parte 2 estabelece o dever do Estado de respeito e garantia de todos os direitos nele previsto e a todos que se achem em seu território, sem qualquer tipo de discriminação. É outra parte do pacto voltada para estados, impondo aos estados a obrigação de respeitar direitos humanos, tanto previstos na DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como previstos aqui no pacto, ou ainda no pacto anterior que a gente assistiu na aula passada, que fala justamente dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mesmo o imigrante em situação irregular, ele é portador dos direitos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Isso é muito interessante, porque se a gente for fazer um raciocínio paralelo com o que nós temos na Constituição da República, existe uma regra lá no artigo 5º que diz assim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha só que interessante, a Constituição fala em residência de estrangeiros no país para que eles tenham direito à inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O pacto ele é muito mais avançado do que a Constituição nessa redação. Por que ele é muito mais avançado? Porque aqui ele já fala pessoas que são nacionais de determinado território e os que não são nacionais. E mesmo aqueles que não são nacionais e que estão irregulares são portadores dos direitos previstos no pacto, como o direito de proteção à vida, proteção da sua propriedade, e isso é como se nós estivéssemos falando de um direito constitucional mega, super, hiper avançado, né? É bem bacana a gente entender que não existem barreiras para a promoção da defesa do ser humano. Parte 3. Enuncia e especifica o rol de direitos protegidos. Essa aqui é uma parte que você deve ler com muito carinho. Parte 3. Leia pelo menos 3 vezes. Tá bom? Parte 4. Determina a constituição do Comitê de Direitos Humanos. Qual que é a função do Comitê de Direitos Humanos? Receber relatórios sobre as medidas adotadas para tornar efetivos os direitos civis e políticos existentes no pacto. Então aqui eu já tenho na parte 4... Uma parte de fiscalização. Fiscalização das regras do pacto. Fiscalização da regra do pacto. Aqui eu tenho os direitos em espécie. E quando você fizer a leitura, você vai verificar que eles são muito semelhantes com aqueles previstos na Constituição da República. Na parte 4, eu tenho aqui já mecanismo de fiscalização e controle. Fiscalização e controle, que é outra parte importante do pacto que você deve ter muito carinho para estudar. Na parte 5, a gente fala de como interpretar o pacto. O pacto não é de livre interpretação. Eu tenho que seguir uma diretriz interpretativa de forma a sempre beneficiar as pessoas que são destinatárias do pacto. Havendo dúvidas sobre a interpretação mais adequada, eu devo optar pela interpretação que favorece o indivíduo e não aquela que prejudica o indivíduo. Olha lá. Enuncia que nenhuma das suas disposições pode ser interpretada em detrimento das disposições das Cartas das Nações Unidas ou em detrimento de interesse de todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais. Então, além de fazer uma interpretação que busque compatibilizar os direitos humanos com a realidade local, também é necessário observar um sistema. Porque quando eu interpreto direitos civis e políticos, eu não interpreto só ele. Eu interpreto direitos econômicos, direitos sociais, eu interpreto com apoio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu interpreto com base na Carta das Nações Unidas. Se eu estiver, por exemplo, na Europa, eu vou ter que interpretar juntamente com as regras regionais europeias de promoção de direitos humanos. Se eu estiver no Brasil, eu vou ter que interpretá-lo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, com uma observância muito precisa das regras
de promoção e proteção regional dos direitos humanos estabelecidas pela OEA. Porque tudo isso é um grande sistema de promoção de direitos humanos. Eu não estou trabalhando com normas que vivem isoladas nesse universo jurídico internacional. Essa parte visa impedir que os direitos humanos sejam invocados para prejudicar outros valores caros à sociedade humana ou prejudicar o direito à autodeterminação e desenvolvimento dos povos. Eu não posso me utilizar de um pacto internacional de direitos humanos para prejudicar outros direitos humanos ou para prejudicar um povo diferente do meu. Não posso fazer isso. A regra é para beneficiar o ser humano, não interessa a nacionalidade. Então eu não posso dizer que a vida vale mais nos Estados Unidos e menos no México. Por isso eu vou interpretar e vou dar preferência para a vida dos norte-americanos e não vou dar preferência ou não vou, de alguma forma, tutelar a vida dos mexicanos. Eu não posso fazer isso jamais, de forma alguma. A gente sabe que socialmente existe um preconceito muito forte entre os povos latinos e os norte-americanos, né? Mas o pacto vem para dirimir, eliminar essas diferenças sociais e culturais negativas. Sim, negativas. Nós somos um subpovo para os norte-americanos, infelizmente. O pacto tenta eliminar essas diferenças, garantindo-se a autodeterminação dos povos, o tratamento igualitário. A parte 6 do pacto apresenta as formas para assinatura, ratificação, adesão, data de entrega, enfim, aquela parte de formalidade, como eu assino o tratado, como eu rejeito o tratado, como eu denuncio o tratado, como eu aceito o tratado com reservas, eu aceito todo o tratado, menos os artigos tais, tais e tais, eu posso fazer. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a estudar conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC, acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá